Graça e paz, gente. Trazer uma reflexão aqui de entendimento, o quanto a predestinação do Eterno, ela é tão notória, a predestinação dele, que ele criou todas as coisas e predestinou todas as coisas para os seus fins, é tão notória que muitas pessoas preferem não acreditar. Por quê? O não acreditar gera nessas pessoas em que tudo o que ela faz é de fato culpa dela. Toda a nossa vida, tudo que fazemos ou deixamos de fazer está escrito e determinado pelo Eterno. E ninguém escapa disso. Seja bem ou seja mal. Então, por sermos seres limitados, o bom e ruim está para nós. Beber água é bom? É, porque eu sou um ser limitado, preciso de água para beber. E eu não beber água é ruim, vai me gerar a morte, vai me levar à morte. É ruim, porque eu sou um ser limitado. Então, dentro dessas limitações, nos é posto o que é bom e o que é ruim. Só que a gente temos que se arremeter a um ser soberano e que não tem limitações. Um ser que não tem limitações. Ele não é limitado. Então ele não tem esse quesito que nós temos. Todo tipo de limitações. Um bom exemplo disso é que ele criou todas as coisas e todas as coisas lhe estão sujeitas, e não o contrário. Ou seja, o Criador, ao criar todas as coisas, para o ser limitado que somos nós, ele formou a luz e criou as trevas. Faz a paz e cria o mal. Ora, há muitos religiosos, por falta de entendimento e indução religiosa, tentam humanizar a Deus. Ora, não, o mal não pode vir de Deus, que Deus é bom. O mal não pode vir de Deus. Ora, então vamos transformar o próprio Deus em mentiroso, porque ele disse pela boca dos seus profetas que eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, por falta de conhecimento e entendimento, a criatura limitada se submete à religião e religiosidade, que irá contribuir grandemente para a sua falta de entendimento e conhecimento.
Se tudo veio dele, por ele, para ele, nada está fora dele. Nada está fora dele. Então, quando Deus criou a lei de oposição, que é a lei de méritos, Paulo traz a referência dessa lei que é o ministério da morte, né? Gravado com letras em pedras. Né? Qual é o ministério da morte que foi gravado com letras em pedras? Qual é? Não é os mandamentos? Não foram as ordenanças? Então, a lei é o opositor, a lei é o acusador, assim como está em João 5,45, o próprio Jesus falando ali, né? Que os religiosos também transformam Jesus em mentiroso. Jesus disse: quem vos acusa é Moisés. Quando Jesus disse isso, Moisés já estava morto. Como é que Moisés estava acusando? Era a lei. Quem vos acusa é Moisés. É quem tem tido essa confiança, né? Então o acusador, o enganador e o assassino é a lei. É o mandamento. É o mandamento. O próprio Jesus disse isso aos judeus. Ele falou assim: vós tem por pai o diabo, o acusador, o enganador. Vós tem por pai o diabo, ou seja, filhos do mandamento, filhos para o mandamento, filhos da lei. Aí agora muitos bugam a mente, né? Ah, como assim? Como que a lei é opositora? Fato. A lei era o mandamento, como o próprio Paulo vai dizer. Ele fala assim que era a lei de mandamentos carnais, né? Mandamento carnal. Porque a lei era para carne, não é de âmbito espiritual. A lei é carnal, porque ela é direcionada para carne. Jejum, abluções, batismo, sacrifício. Tudo para quê? Buscar os méritos para alcançar favor de Deus. Só que o próprio Jesus já tinha dito que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, o agradar a Deus é em espírito. E não há nada que o homem possa fazer, a natureza humana possa fazer. Sacrifício, jejum, batismo, penitências. Nada que você possa fazer irá agradar ou desagradar a Deus. Porque Paulo também diz assim. Paulo, na incumbência da graça, ele já diz assim: que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, isso apontando para o espírito, se renova dia após dia. Então é natural do espírito essa renovação. É natural do espírito essa transformação. É natural do espírito agradar a Deus. Porque isso é automático. Deus é Pai dos Espíritos. Deus é Pai dos Espíritos.
Então, automaticamente, naturalmente, essa questão de agradar a Deus é proveniente do próprio Espírito. Agora, para o homem, a natureza carnal, é necessário o conhecimento e o entendimento das coisas. É necessário o entendimento para que entre no descanso. Compreendendo Deus sobre tudo e todos. O onisciente, o onipresente. Então, quando Deus manda a lei, foi justamente para mostrar à criatura a sua incapacidade de agradá-lo, através de mandamentos carnais. A incapacidade do homem em agradá-lo por meio de obras. O próprio Estevão morreu apedrejado porque ele disse isso claramente, que Deus não habita em templos físicos feito por mão de homens e nem é servido por mãos humanas. E a lei exigia do homem o quê? Obras meritórias, obras humanas, ações humanas para agradar a Deus. Só que Deus é espírito, não se agrada um ser que é espiritual através de mandamentos, através da minha força física. Não se agrada a Deus. E fica muito mais claro quando a própria palavra diz assim, que a carne não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, o homem não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então isso fica muito mais claro a entender que a lei é oposta à graça. Que a graça é favor imerecido. A graça é favor imerecido. Não é para buscar méritos, não se busca méritos, porque os méritos já é dele. Não se faz nada de simbolismo a agradar a Deus, ou de forma física para agradar a Deus, porque a graça já está sobre tudo e todos, favor imerecido. E a lei é oposta. A lei já é oposta justamente à graça, porque a lei te imputa obras. Ela exige de você as obras meritórias. Então, quando Deus mandou a lei, foi justamente para mostrar ao homem a incapacidade do homem em agradá-lo por meio de mandamentos carnais. O mandamento, as ordenanças. Paulo, em comum acordo, traz justamente aquilo que Jesus tinha dito aos judeus: vós tem por pai o diabo, o mandamento. Vós tem por pai o diabo, o mandamento, e quer satisfazer o desejo. Qual que é o desejo do mandamento? É que se cumpra obras. Paulo traz essa alusão também em comum acordo justamente com o que Jesus tinha dito. Quando ele traz a referência lá, trazendo como um simbolismo ali, Agar. Agar é o Monte Sinai. Aonde foi dado o mandamento? Aonde foi dado o mandamento? Não foi no Monte Sinai? O mandamento Agar, que é o Monte Sinai,
onde foi dada a lei, o mandamento, gera filhos para a escravidão. Paulo diz isso, que estávamos sujeitos à lei e encerrados na lei que estávamos. A lei nos aprisionava por meio de obras meritórias a se agradar a um Deus que é espírito, o que nunca agradou. Então o homem, por ser limitado, ele preferiu se apegar à lei de méritos, ou seja, de obras, ao invés de acreditar que o Eterno está sobre tudo e todos e é um ser espiritual e que ele não precisa de obras. Não precisa de obras, não precisa desses méritos de mandamentos para agir. Então o ser humano se apega muito a essas coisas. E quando ele vai para um templo religioso, é imputado isso nele, que ele tem que agradar a Deus por meio de dogmas, preceitos, ordenanças, mandamentos. O oposto à graça. O oposto à graça. Tá bom, gente? Esse é um entendimento que aos que foram predestinados entenderão. Aqueles que não, graça e paz.